Óculos só para perto ou óculos multifocal? Lentes só para perto ou lentes multifocais? Eu vou explicar para você aqui os pontos positivos e os pontos negativos dessas duas opções para você poder ler e para você poder enxergar para longe também. Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Slivinski, eu sou técnico em ótica responsável pela Univisão Ótica Física aqui no Paraná e também responsável pela univisão.com.br, nossa ótica online. Dois recados para você antes de começar a falar sobre o conteúdo. Primeiro, se você precisa fazer seu óculos, acessa lá univisão.com.br, vai no WhatsApp Flutuante, fala com o nosso atendimento, manda a receita. Nós vamos ajudar você a fazer óculos pela internet. Por quê? Porque o óculos tem tamanho. Quando você sabe que o óculos que você precisa é o tamanho 54 milímetros, toda vez que você colocar um óculos 54 no seu rosto, vai ficar legal. É muito preciso. E o segundo recado, se você trabalha em ótica, acessa lá optic.com.br, uma escola do vendedor para o consultor ótico, a transformar você num verdadeiro consultor ótico. Tá certo? Vamos para o vídeo de hoje. Eu vou listar aqui alguns pontos positivos e negativos do óculos só para perto e do multifocal, tá bom? Para que você consiga entender e possa tomar a melhor decisão. Bom, quando que você usa um óculos só para perto? Quando que você usa um multifocal? Geralmente você pode usar um ou outro quando você passou dos 40 anos, passou dos 42, por aí. Você entra na presbiopia ou vista cansada, que você não consegue mais enxergar para perto, começa a embaralhar a sua visão, começa a ficar fora de foco, começa muitas vezes a irritar, porque você não consegue enxergar, não consegue fazer as coisas, consegue ler como você estava acostumado, né? Isso acontece porque o nosso cristalino, que é uma lente que nós temos dentro do nosso olho, ela começa a ficar mais fraca. Eu vou deixar inclusive um vídeo aqui falando sobre presbiopia ou vista cansada, tá? Se você quiser acessar, tá ali. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. Bom, você foi no médico, o médico deu um grauzinho só para perto. Longe, se enxerga super bem, para perto, te deu um grau de mais 1,75. Ou colocou lá, adição de 1,75. Para ajudar o cristalino a enxergar para perto. Ok. Você vai na ótica, ou se conversou com um amigo teu, falou, não, eu não uso multifocal, não preciso usar direto, para longe enxergo bem, ok. E aí eu quero um óculos só para perto. E a ótica fala assim, não, vamos fazer um multifocal, porque não, eu quero só para perto. Qual que é a vantagem de fazer um óculos só para perto? A vantagem é que você pega aquele grau 1,75 que está na tua receita para perto, com astigmatismo, sem astigmatismo, não importa, e você vai ter todo esse grau em toda a estrutura da lente, todo o diâmetro da lente, toda a superfície, enfim. Você vai ter todo esse grau aqui nesse óculos. Ou seja, você colocou aqui, não existe processo de adaptação. Você colocou no rosto, você está enxergando muito bem para perto. Está enxergando muito bem. Não tem processo de adaptação, como no caso do multifocal. Porém, qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que você precisa ficar tirando e colocando ele toda hora. Então, você vai no mercado, pega um produto do mercado, não consegue enxergar, coloca, leio. Vou olhar para longe, tiro, caminho. Pega outra coisa, vou ler. Chego em casa, vou ver o celular, coloco o celular, ou coloco óculos. Fico tirando e colocando óculos o tempo todo. E outra coisa, você não consegue usar esse óculos nessa posição. Não importa o tamanho, o estilo, o formato. Você tem que usar ele aonde? Na ponta do nariz. Porque se eu olhar para ele, com ele para longe, fica tudo fora de foco. Porque de fato é só para perto. Então eu preciso usar ele aqui. Imagina você na igreja, no culto, no mercado, você tem que ficar com ele aqui, ó, olhando por cima do óculos. Para uma pessoa de 42 anos, 43, 44, é muito negativo, né? 44, 45 anos é um jovem.
Imagina usar o óculos na ponta do nariz. Ah, não, mas eu só uso quando preciso. Eventualmente, você vai ter que ficar mais tempo usando esse óculos. E você vai perceber que se estiver olhando para longe, vai forçar a tua visão, vai embaralhar. Então, você vai fazer assim, ó. Ou você tá assim, e você faz assim, ó, olhando por cima, ó. Porque para longe eu enxergo assim. Você vai ficar o tempo todo assim e vai criar um vício totalmente negativo. Esteticamente vai ficar horrível alguém olhar para você e você vai ficar olhando assim. Deve conhecer pessoas assim, que fica fazendo o tempo todo assim. Por quê? Porque ele fez o óculos só para perto, ele tem necessidade de usar o tempo todo. Então esse é um ponto negativo e eu acho o principal ponto para você não utilizar o óculos só para perto. Agora, veja bem, se você já tem um óculos multifocal, que eu vou falar dele daqui um pouquinho, e você quer um óculos adicional só para perto, é muito top, muito legal. Por quê? Imagina o seguinte, que você é um professor e você vai corrigir provas e trabalhos. E você tem um óculos multifocal aqui. Esse aqui está até sujo, eu estava fazendo um outro óculos aqui, pegando na lente. Eu estou olhando para longe, 0, mas eu estou olhando para perto e me dá o grau aqui. Opa, um óculos bonito, moderno e fica bacana. Mas quando eu chego em casa a fazer a prova, e corrigir as provas, eu coloco um óculos aqui, ó, que me dá um campo visual para perto extremamente amplo. E aí eu posso ficar aqui, ó, corrigindo as provas, corrigindo trabalho, TCC, enfim, com óculos só para perto. É uma segunda ferramenta que você tem. Por isso que é importante também você ter um óculos só para perto, além do óculos multifocal. Beleza? Então a gente explicou aqui que os pontos positivos, que você tem um campo visual extremamente amplo, que você não precisa se adaptar, porque ele é uma adaptação instantânea, porém, não é interessante para você ficar saindo com esse óculos, e você vai ter que usar ele aqui, na ponta do nariz, beleza? Agora vamos falar do multifocal. Veja, eu não vou nem considerar que você tem grau de longe. Vamos considerar que você não tem grau de longe, que o teu grau de longe é 0. 0. Você só precisa do grau de perto porque para longe você enxerga bem, só está tendo dificuldade para perto. Beleza, você foi lá no médico, deu mesmo 1,75, você foi na ótica, o que a ótica fala para você? Vamos fazer o multifocal. Por que é interessante fazer o multifocal? Porque você pode escolher qualquer formato de óculos, moderno, colorido, do jeito que você quiser. Não precisa de um óculos pequenininho. Para longe é 0. 0. E aqui embaixo vai ter o 1,75 que você precisa. Ou seja, você não precisa usar óculos direto se você não quiser. Você não precisa usar óculos direto. Porém, quando você for utilizar o óculos, quando você precisar de leitura, você vai colocar aqui. Para longe é 0, tá tudo bem. Com ou sem óculos é a mesma coisa. Baixou o olho, estou enxergando bem para perto. Você foi na igreja, no culto, coloca o óculos, para longe estou enxergando o padre, o pastor, para longe, perfeito, porque é 0, para perto, 1,75, enxergo super bem. Eu vou no mercado, coloco o óculos na posição, aqui, faço tudo o que tem que fazer, sem colocar ele na ponta do nariz. Eu saio do mercado, eu posso tirar esse óculos e guardar. Eu posso guardar no estojo perfeitamente, não tem nenhum problema. Percebe a vantagem do multifocal? Que esteticamente é muito mais bonito. Você faz o modelo, a cor, o formato que você quiser. Não é óculos pequenininho, não precisa colocar na ponta do nariz. Você não precisa usar direto, porque para longe teu grau é 0. Ou se você tiver um grau para longe, excelente, igual eu tenho. Eu tenho para longe e tenho para perto. Então, para mim, eu não fico sem óculos. E para mim, é o multifocal a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Daniel, qual é o ponto negativo do multifocal? O ponto negativo é que o campo de perto dele é um campo um pouquinho mais estreito. O campo do computador, que é a distância intermediária, a distância média, é a mesma distância de você lavar uma fruta, uma verdura, lavar as mãos. É a mesma distância da tela do computador. É a mesma distância do painel do carro. Essa distância também ela é estreitinha. Mas, por isso que tem o processo de adaptação. Por isso que você precisa se adaptar com óculos multifocal.
Também tem outro vídeo aqui que eu já fiz, atualizado, como que você se acostuma com uma lente multifocal. Vou deixar aqui o card, vou deixar na descrição também, como que você se acostuma com uma lente multifocal, porque precisa se acostumar. Então, o ponto negativo do multifocal é esse processo de se acostumar com essa lente no começo, depois é tranquilo. E o campo visual intermediário, que é a meia distância e para perto, ele é um campo mais estreito. Por isso que eu falei que às vezes, quando você usa muito a visão de perto, vale a pena ter um multifocal para tudo e vale a pena ter um óculos só para perto, só para corrigir prova, só para corrigir trabalho, ou só para fazer trabalhos manuais, digamos que você faça tricô, crochê, bordado, qualquer trabalho artesanal que fique muito tempo olhando para perto, que você precisa de um campo visual mais amplo para perto, você vai pegar o óculos só o de perto e vai ficar sentadinho ali fazendo trabalho de qualquer trabalho manual. Qualquer trabalho você pega o óculos só para perto, é uma outra ferramenta. Eu sempre uso essa analogia, da mesma forma que você tem 3 calçados para jogar futebol, é um de campo, é um grama sintética e o outro de salão. Você tem um tênis para academia, um tênis para correr, um sapato para o casamento, um para trabalhar. Nós temos que ter essa cultura também do óculos, que existem essas ferramentas. Não estou dizendo que você tem que comprar na mesma hora, no mesmo dia. Não estou dizendo que óculos é barato. Não estou dizendo nada disso. Eu estou falando que estou tentando passar essa consciência, essa orientação para que você tome consciência que existem ferramentas, existem os pontos positivos e negativos. Porque às vezes só passa para você o ponto negativo. Ah, eu não quero me acostumar. Quanto que demora para se acostumar? 30 dias? Ótimo, eu estou usando multifocal. A maioria das pessoas usa o multifocal. Uma minoria não usa e não se acostuma. Porém, o óculos só de perto é muito interessante também, desde que você tenha o multifocal também. Te dá mais amplitude, te dá mais campo de visão. Tá certo? Tem alguma dúvida? Coloca nos comentários aqui embaixo. Tem alguma pessoa perto dos 40 anos, 42, 45 anos, que você conhece, que às vezes falou mal do multifocal, não sabe exatamente essas informações, que não tem obrigação de saber também, não trabalha em ótica? Compartilhe esse vídeo, clique no botão compartilhar, gera um link, mande no WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. E se você não é inscrito ainda, se inscreve para você receber sempre as notificações dos vídeos novos. Tá bom? Um grande abraço, vamos que vamos e até o próximo vídeo.